Eita, Lerê! Terceira vez! Na parte mais importante. Ai, ai, ai. Volta comigo, gente. Vamos terminar essa live que é tão importante. Chama as pessoas aí novamente. Que o doutor ficou rodando pra mim. Depois desapareceu. Vou chamá-lo mais uma vez. Persistência. Bora lá. Ô, doutor. Olha, nós estávamos falando, para mim, você ficou rodando um pouquinho antes de cair. Você fechou falando sobre a questão de não olhar o exame isoladamente, né? Que às vezes a gente pega lá, vê positivo, mas se foi feito aleatório, fora de um contexto, não faz sentido a gente ficar preocupado. Resumindo, olhou positivo lá, vai conversar com o médico antes de desesperar, antes de ficar louca aí, né? Isso. A internet serve muito para isso, né? A gente coloca lá o fã positivo e aí já vem, aparece no Google lúpus Vai morrer daqui eritematoso 5 dias. sistêmico. E não, né? Existe, além dele ser positivo, ele tem um padrão, ele tem um aspecto, ele tem a titulação do quanto que é a titulação dele. Então, são várias características que vão ser preciso de serem avaliadas pelo colega reumato, né? Então, acho que é isso que acho que no fim a gente está resumindo isso sobre a importância de a gente entender que o exame sozinho, fora do contexto clínico, ele não faz diferença e que nós precisamos sempre do exame dentro do contexto clínico adequado para poder fazer um diagnóstico mais adequado e conduzir da melhor maneira cada caso de cada paciente. E eu sempre também falo da importância de constar o especialista. Eu falo, ó, nós somos seres únicos, especiais, e é só o olhar do profissional que vai poder focar em você, na sua história clínica, na sua história de vida, nos seus sintomas, para poder fazer um diagnóstico de qualidade, né? Não faz sentido pegar um conceito geralzão e a gente ficar sofrendo com antecedência. Exatamente. Agora, antes que essa internet trole a gente novamente, doutor, fala pra gente, na sua experiência, nos seus estudos, né, que até agora estou encantada, né, do jeito que você consegue explicar com tanta clareza para a gente entender, né, até a importância da reumatologia. Eu acho que você começar falando dessa área tem um sentido, porque realmente as pessoas desconhecem o que essa especialidade faz. Então, tenta explicar para a gente qual a relação, como a gente está falando da artrite, com as questões vasculares e até propriamente com a trombose. Porque aqui a gente eu encontro relatos, olha, tenho isso, depois eu descobri isso, tem alguma coisa a ver, não tem? Quais os cuidados? Principalmente os cuidados. Uma coisa que você repetiu, eu vou repetir. Quando a gente descobre, né, de forma antecipada, no inicinho da doença, que o tratamento transcorre de forma melhor. Isso meu médico já até me falou, Thalita, é muito importante a gente cuidar para não pular, né, entre aspas, para as outras articulações e você ter uma qualidade de vida. Então, eu acho que isso é o ponto central. Ativar o alerta aqui para quem está assistindo, quem vai ver depois, o que a gente pode cuidar e qual a relação com esse problema que a gente já tem. No meu caso, primeiro foi a trombose, e aí depois fui descobrindo outras questões. Certo, tá bom. Eu acho que a gente precisa dividir as manifestações, talvez vasculares, da artrite relacionadas com a artrite reumatoide em diferentes caixinhas, para a gente não colocar tudo no mesmo bolo e achar que é tudo igual. Então, você já viu a minha característica organizadora de tudo, né? Eu quero sempre organizar tudo para que
para que a gente não faça confusão e entenda tudo da maneira mais melhor possível, né? Então, nós temos primeiro, acho que uma das coisas que está muito estabelecida, muito clara, é o aumento do risco cardiovascular entre os pacientes com doenças reumáticas, autoimunes e doenças inflamatórias. Isso significa... O que isso significa, Erivelto? Pelo amor de Deus, aumenta o risco cardiovascular. A gente pode ter maior chance de complicações cardiovasculares, tipo um infarto, um AVC, um derrame. Nossa, agora eu fiquei com medo, então eu tenho artrite, eu vou desenvolver isso? Não, de maneira nenhuma. A gente diz sempre que medicina é uma ciência de probabilidade, né? Então a gente vai acrescentando riscos e tudo isso. E quando que é o maior risco, geralmente, desses quadros cardiovasculares, de aumentar o risco cardiovascular? Isso é principalmente num paciente com alto grau de inflamação. Então, um paciente com uma doença em alta atividade, por um longo período, em que ela não é tratada, em que ela não é controlada, essa inflamação aumentada, no longo prazo, ela pode resultar no aumento do risco cardiovascular. Mas o motivo, inclusive, para a gente controlar a artrite o mais precoce possível, porque se a inflamação está Desculpa, isso é quando não tem adesão ao tratamento? Não tem adesão ao tratamento, aquele paciente de diagnóstico muito postergado, de muitos anos, aquele paciente que muitas vezes não chega no reumato e às vezes fica anos sem diagnóstico, aquele paciente que ficou com uma doença, e isso é muito mais comum quando a gente fala também no passado, né? Porque lá daqui a 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, a gente tinha poucos mecanismos de tratamento, poucas medicações para tratamento da artrite reumatoide. Hoje em dia nós temos uma gama de medicações que controlam a inflamação de uma maneira muito significativa. Então, muitos pacientes conseguem voltar a ter uma vida quase normal, tá certo? Muitos a uma vida normal ou muito próximo disso, tá? Então, a gente controla a inflamação, controlando a inflamação, controla a dor, controlando o processo inflamatório, controla essa inflamação continuada, que pode resultar no aumento do risco cardiovascular futuro. Então, essa é uma das coisas que a gente tem estabelecido e que a gente sabe. E aí, cabe também não só o controle da inflamação, mas sabendo disso, a prevenção e o tratamento, a intervenção nos fatores de risco. Então, aquele paciente que fuma, tentar cessar o tabagismo, procurar o profissional para ajudá-lo a cessar o tabagismo, controlar o colesterol naqueles pacientes que tiverem com colesterol descontrolado. Nos pacientes com sobrepeso ou obesidade, a gente tentar voltar para um parâmetro ali de peso fora da obesidade, para que a gente consiga com isso reduzir o grau de inflamação e de risco cardiovascular. E tudo isso, então, a gente consegue, com esses fatores, fazer atividade física, fazer o exercício físico. Com tudo isso, a gente consegue reduzir o risco cardiovascular futuro. E aí, com isso, a possibilidade volta praticamente a uma pessoa que não tem uma doença, uma artrite reumatoide. Ou seja, posso aumentar um pouquinho o risco, mas não é um risco elevadíssimo, não é um risco muito alto, já que eu estou cuidando desses outros fatores que podem estar associados. Então, essa é uma das coisas. As outras coisas que a gente tem, e que, inclusive, o seu trabalho tem sido na questão da trombose, especificamente, eu acho que a gente tem alguns indícios, alguns estudos que avaliam que há um aumento do risco de uma tromboembolia, de um tromboembolismo venoso, uma trombose, que é aquela na perna, principalmente, ou então uma embolia pulmonar, entre os pacientes que têm artrite reumatoide. Entretanto, aqui eu quero colocar uma aspas. Por quê? Porque apesar de parecer, alguns estudos mostrarem que há essa possibilidade de aumento disso, os estudos, eles têm metodologias muito específicas. Então, eles têm metodologias muito diferentes também. Então, quando a gente faz um estudo científico, tem aquele estudo que sugere, tem aquele estudo que aí a gente vai avançando para um outro tipo de estudo que fala assim, olha, isso aqui realmente está parecendo que tem uma relação importante. E aí vai caminhando, às vezes, depois para um estudo com uma metodologia muito adequada, com muito rigor científico, com um grande número de pacientes,
E aí o estudo consegue dizer, não, esse estudo realmente categorizou que nós aumentamos de maneira significativa o risco de tal associação entre uma doença, entre uma situação e outra. Então, hoje nós temos alguns estudos que sugerem que há esse aumento de risco. Não é um aumento de risco elevadíssimo, mas que entre os pacientes que tem um estudo sueco, mas é um estudo de registro de prontuários, então não avaliou lá tanto. Você não tem tanta informação em tempo real sobre todos os fatores de risco, tem um pouquinho de possíveis viés, alguns outros estudos de corte do Reino Unido, e que sugerem que há um aumento de risco, mas não é um aumento elevadíssimo. Então, mas se a gente tem um paciente, faz sentido a gente pensar que se eu tenho um paciente com uma doença reumática, inflamatória, e essa inflamação acaba predispondo a um tipo de possível trombose, então faz sentido, um racional, a gente pensar que há um aumento de risco, mas que ainda não é, eu diria, com os estudos excelentes, assim, totalmente estabelecido, mas há essa associação de possível relação, sim. A gente precisa pensar, falando um pouquinho da trombose, a trombose, ela é uma balancinha, né? Como que ocorre a trombose? Lá no meu sangue eu tenho fatores coagulantes, ou seja, que deixam o sangue grosso e forma o trombozinho, e tenho fatores anticoagulantes, fatores que vão como se fossem dissolver esse trombo, e eles ficam ali em certo equilíbrio. Quando ocorre uma trombose, ou é porque ocorreu uma redução desses fatores anticoagulantes, ou porque eu aumentei esses fatores protrombóticos de algum jeito, né? E aí a inflamação pode reduzir um pouquinho esses fatores anticoagulantes e resultar, talvez, essa é uma explicação possível, um aumento do risco de trombose entre aqueles pacientes que têm artrite reumatoide. Essa é uma das coisas. A gente ainda tem doenças associadas, né? Que não necessariamente estão relacionadas com artrite reumatoide, mas que podem vir juntas. Então, as trombofilias, né? Que é como se fosse uma manifestaçãozinha ali no gene, no sangue de alguma proteína que está reduzida ou dessa fação anticoagulante ou da procoagulante, e isso ajudar a facilitar aí a trombose. Às vezes a inflamação atua um pouquinho nisso, podendo fazer isso. E a trombofilia, na verdade, eu tenho uma alteração nessas situações que pode causar. Então, eu posso ter uma artrite reumatoide, posso ter uma trombofilia. Uma coisa não exclui a outra, no geral. Além disso, eu posso ter, por exemplo, um lúpus eritematoso sistêmico que tem uma síndrome antifosfolípide. Meu Deus, Erivaldo, o que é isso? É uma síndrome que ajuda na coagulação, assim, que faz o paciente fazer sintomas de trombose, assim, fazem o paciente ter alguns tipos de trombose. É a SAF. Isso, a SAF. Isso, SAF, síndrome antifosfolípide, que faz parte desse aspecto aí das possíveis tromboses. Então, ela é uma doença autoimune também, e aí às vezes eu posso ter doenças autoimunes associadas. A artrite reumatoide e a SAF não é lá tão junta uma com a outra. A SAF é muito mais junta com o lúpus, mas não isenta de que eu possa ter elas associadas, mas não tem uma relação franca entre elas. Resumindo a tua pergunta, então, porque eu falo bastante, eu acho ótimo. Eu acho que a gente tem algumas sugestões de possível aumento do risco de trombose, né, entre os pacientes que têm artrite reumatoide, mas, graças a Deus, não é a manifestação assim chave, não é aquilo que vai eventualmente estar ali sempre desencadeando. Boa, Thalita. Ai, gente, novamente. Olha,